Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir um favorzinho para vocês, é que a Laisa está tentando entrar e eu não estou conseguindo aceitar ela na aula. Tem como vocês pedirem para ela sair e entrar novamente, por favor, alguém? Eu agradeço, porque ela é a única que não está dando certo aceitar. Aí eu recusei, ela só solicita a entrada novamente para eu aceitar para ver se dá certo, tá bom? Obrigada. E já começou a aula, professora? Não, só uma parte introdutória mesmo, onde eu coloquei uma musicazinha para vocês, para irem entrando e se acomodando, separando o caderno, separando tudo direitinho. Vai começar agora. Eu estou tentando compartilhar com vocês o material da aula. Tá indo. Ok. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre tricomoníase, né, que é a nossa seção 3 da unidade 3. E após a tricomoníase, após a gente encerrar esse capítulo do, da unidade 3, a gente já vai passar direto para a unidade 4, que é basicamente uma revisão de toda a unidade, tá bom? É pequeno, é curtinho, então eu aproveitei para incrementar junto com a aula de hoje, porque quando for na próxima semana a gente já entra na unidade 4, que são conteúdos mais completos, né? E assim a gente não pega uma tarde inteira para falar de um conteúdo tão pequeno, que no caso seria uma revisão. Então, ao terminarmos a sessão 3 da unidade 3, a gente já entra logo na unidade 4 semana que vem. E hoje a gente finaliza a unidade 3. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui rapidão. Pessoal, não esqueçam de pedir para a Laisa tentar entrar novamente, tá bom? Porque eu não consegui
aceitar ela na sala de aula. Mas pede, por favor, para ela entrar novamente. Bom, a tricomoníase, ela é totalmente diferente das outras doenças, né, das outras infecções que nós estudamos até a Professora, Oi. caiu a conexão ou foi só para mim que caiu aqui? Não, a minha também caiu. Acho que foi um problema Tá. geral. Vou replicar aqui novamente e começar do início, tá? Sim, obrigada. Bom, vou começar aqui novamente porque eu não sei até onde vocês me ouviram. A tricomoníase, ela é totalmente diferente, é uma doença, né, uma infecção totalmente diferente de tudo que a gente viu até agora. Enquanto as outras doenças, principalmente as dessa unidade 3 que nós vimos agora, nessas 2 últimas semanas, elas atingiam o trato gastrointestinal, a tricomoníase ela vai atingir o trato urinário, né? Ou a região íntima, tanto do homem quanto da mulher. E também o formato de transmissão é diferente, né? A tricomoníase ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, então ela é uma IST, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais a partir de agora sobre esse tipo de infecção. A tricomoníase, só aceitar aqui o pessoal que saiu e estão entrando tudo novamente. A tricomoníase, ela é uma doença causada por um protozoário flagelado heterotrófico. O que isso quer dizer? É que ela tem flagelos, né? Essa doença, esse parasita, ele tem flagelos para melhorar sua movimentação, como vocês conseguem visualizar na imagem
ao lado e é heterotrófico, ou seja, eles não conseguem sobreviver fora do hospedeiro. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles se alimentam de tudo que tem naquela região do hospedeiro, né, onde ele vai estar localizado. E esse tricomonas, o tricomonas vaginale, ele é a única espécie considerada patogênica ao ser humano. Então, é a única espécie que a gente consegue encontrar quando há infecções, né, por esse parasita no ser humano. Não é igual outros protozoários que a gente já viu até agora, né, que existe mais de um tipo, né, que um vai infectar de um jeito, o outro vai infectar de outro jeito, né? Então, ele é específico, é só ele, né? Então, tricomonas vaginalis só existe um. Esse protozoário, ele foi isolado pela primeira vez em 1836 pelo estudioso Donnet, em uma mulher com vaginite. O que é vaginite? Uma inflamação normal. Né? E em 1894 e 1896 foi isolado, foi estudado por pesquisadores que encontraram esse parasita em homens, né? Através de uma infecção que o homem tem, que é a uretrite, que é a infecção no canal da uretra. Né? Então, ele é encontrado tanto no homem quanto na mulher. Mas quem transmite para quem? Geralmente é o homem que transmite para a mulher. A gente vai ver lá um pouquinho mais na frente. Essa espécie de parasita ela vai se alojar no trato urinário do hospedeiro, sendo ele homem ou mulher, e não sobrevive fora, né, do organismo humano. Por isso, né, que ele é heterotrófico, porque fora do organismo humano ele não vai conseguir sobreviver, porque não tem alimentos, não tem nutrientes para ele. Outras espécies de tricomonas, né, que são bem conhecidas, mas ainda não foi encontrada nenhuma patogenicidade ao ser humano, mas pode causar, mas não foi encontrada ainda os estudos, né, dizem que a gente não tem muito relato em relação a isso, é a Trichomonas tenax, né, que vai causar uma infecção na cavidade bucal, e Trichomonas hominis, que vai causar infecção no trato intestinal dos humanos, mas assim, é só a nível de informação para vocês mesmos, né? Quando a gente for falar de tricomonias, a gente vai tratar mesmo da tricomonas vaginale, que é o que é encontrado até hoje nas infecções do trato genital, né, e trato urinário do hospedeiro. Professora, eu Oi. acho que essas outras, ela não causam um sintoma. Não necessariamente, porque se é cavidade bucal, vai ter um ferimento, né? Vai ter alguma coisa que vai caracterizar a infecção. E se é trato gastrointestinal, então com certeza vai causar também um tipo de infecção, um enjoo, uma náusea, entendeu? Mas assim, não foi encontrado nada em relação a isso, entendeu? Por isso que eles, os historiadores, os cientistas, os pesquisadores, eles fazem o diagnóstico de tricomonas vaginale como o único que consegue infectar o ser humano. Os demais, eles não têm infecção no humano ainda, não foi identificado, tá? Tá bom. Como eu já havia dito antes, essa infecção é um tipo de infecção sexualmente transmissível, né? Então, ela é considerada uma IST, onde o homem é o principal vetor, né? Ou seja, é aquele que dissemina a doença, que passa a doença para a mulher. Geralmente, o parasita, ele sobrevive por mais de 7 dias nos órgãos genitais masculinos, no canal da uretra, mas especificamente na região do prepúcio do humano,
né? E durante a ejaculação, as formas trofozoítas desse parasita, elas são levadas pelo esperma para o canal da mulher. E aí vai acontecer a transmissão. Infecção sexualmente transmissível. Deixa eu afastar essa caixinha para cá, para continuar vendo. Não foi identificada a patogenicidade ao ser humano, aqui que eu já acabei de falar para vocês. O ciclo biológico nada mais é que o homem que transmite para a mulher ou a mulher que transmite para o homem, mas de prevalência a gente tem o homem que transmite para a mulher. Por quê? Porque geralmente essa doença no homem, ela é assintomática. Então, dificilmente ele vai saber que tem esse problema de saúde. E geralmente o homem, ele tem muitas parceiras, né? E isso facilita ainda mais a disseminação. A mulher, quando ela é infectada, rapidamente ela manifesta os sintomas, que eu vou já mostrar para vocês qual é. E ao entrar em contato, esse parasita, ao entrar em contato com o órgão genital feminino, ele vai causar um dano muito maior, né, na mulher do que no homem, por isso que ela acaba sentindo mais. E é importante que vocês saibam que esse parasita, ele não tem a forma cística, ou seja, não existe o ovo, não existe o ciclo. Ele só existe nessa forma, que é a forma de trofozoito, né? Onde o trofozoito vai entrar no órgão feminino para infectar a mulher através da relação sexual sem o preservativo. Ele vai se instalar na mucosa genital, né, e vai atravessar todo o canal da mulher, o que pode ocasionar até problemas mais graves, como infertilidade. Se a mulher estiver grávida, pode causar um aborto, pode causar um parto prematuro, né, e várias outras coisas que eu vou falar daqui a pouco para vocês. A multiplicação desse trofozoito, desse parasito, é uma multiplicação binária, então ele se divide a cada um trofozoito, ele se divide em 2, a cada 2 se divide em 4, a cada 4 em 8, e assim sucessivamente, né? E eles vão se multiplicando e vão se colonizando ali naquela região da mulher, né? E do homem também, só que como eu já havia falado, a mulher ela manifesta mais os sintomas que o homem. Por isso que quando ela sente, ela procura logo ajuda, né, a um profissional da saúde e já começa logo o tratamento. É muito importante também falar da identificação, porque se tratando de sintomas, a paciente ela vai relatar alguns sintomas parecidos com outro tipo de vaginite, né, com outro tipo de infecção vaginal. Então, o diagnóstico laboratorial é de extrema importância por causa disso, para a gente conseguir identificar o parasita ou o tipo de infecção que está sendo causado para aquela paciente e iniciar o tratamento correto. Lembrando que o tratamento para esse tipo de problema, para esse tipo de infecção, na verdade, para a maioria dos tipos de infecção, quem faz é o casal, não é só o homem ou só a mulher. Independente de ter sintomas ou não, o casal precisa fazer sempre o tratamento, tá? Quando for infecção ginecológica. Essa doença ela tem uma grande prevalência no mundo inteiro e pode acometer cerca de 200 milhões de pessoas por ano, né? O número de infecções, em sua grande maioria, varia de acordo com os níveis socioeconômicos, né? Idade, escolaridade do indivíduo, se o indivíduo é bem informado, se não é, né? O fato dessa pessoa ela ter vários parceiros, né? Depende também do ciclo menstrual, no caso da mulher,
né? Porque a gente sabe que existe um período do ciclo menstrual em que a mulher ela está mais susceptível a infecções genitais, então isso também depende por causa da alteração hormonal, né? A mulher, quando ela está grávida também, ela tende a ter mais facilidade de conter algum tipo de infecção, principalmente a tricomoníase, né? Por quê? Porque geralmente entende-se, né, que quando a mulher está grávida, o seu sistema, né, o seu sistema imunológico, ele está suprimido. Por quê? Porque todo o seu organismo está voltado para a geração de outra vida. Então, o teu sistema imunológico, ele está particularmente voltado para aquele bebê. O organismo da gestante, ele fica mais fragilizado por isso. Por isso que hoje ela é considerado um paciente imunossuprimido, né, imunodeprimido, por causa disso, porque o seu organismo imunológico, ele acaba que defendendo mais o bebê do que a mãe, então ela fica mais suscetível a vários tipos de infecções. Lembrando que o Trichomonas vaginalis não tem, de forma alguma, a forma cística, tá? Nas mulheres, a infecção pode ser assintomática, muito difícil, mas pode acontecer, sim, da mulher ter a infecção e acabar descobrindo somente através de um exame de rotina, né? Porque na mulher, esse problema é diagnosticado a partir do exame Papa Nicolau, onde o médico ginecologista vai coletar a secreção e colocar em uma lâmina, e através dessa lâmina, no laboratório bioquímico vai analisar e, né, identificar também. É também feito através de exames de urina também, tá? Quando há a presença desses sintomas, é sinal que a infecção ela já está um pouco avançada. Quais são esses sintomas? Inflamação, que é a vaginite, com corrimento vaginal abundante. Deixa eu ligar aqui meu laserzinho. Com corrimento vaginal abundante, caracterizado pela mistura de cores entre o amarelo e o verde, então a gente sempre chama de amarelo esverdeado, tem um aspecto bolhoso e um odor ruim. Muitas mulheres até caracterizam esse odor ruim como cheiro de peixe podre, né? Geralmente, esse cheiro ruim, ele pode ser maior após a relação sexual, né? E geralmente ela é acompanhada também de coceira, irritação na vulva, dores abaixo do abdômen. Pode haver também um grande incômodo nos genitais externos. E durante as relações sexuais, pode ter incômodo, pode sangrar, pode ter dores, dor a urinar, que é a disúria, aquela ardência, né? Porque quando a mulher ela vai fazer xixi, o homem também, quando vai urinar, se sentir ardência, já fique em alerta, que é porque alguma coisa não está normal. Lembrando que a ardência ao urinar não significa só infecção por tricomoníase, pode ser também falta de ingestão de água. Às vezes a pessoa ingere pouca água durante o dia e quando vai urinar, sai uma urina bem forte e bem ácida, né? Então, esse paciente ele precisa aumentar a quantidade de líquido ingerida por dia, tá? A gente também não pode se prender só a sintomas, porque existem vários tipos de infecção que são causados e os sintomas são bem parecidos, tá? O aumento da quantidade de vezes que o paciente vai ao banheiro para urinar também é uma característica dos sintomas.
A vagina e o colo do útero podem ser lesionadas pelo parasito, né? Causando, por exemplo, pontos hemorrágicos. É por isso que a mulher, ela tem que tomar muito mais cuidado ainda do que o homem em relação a essa infecção, porque ela pode ter problemas mais sérios, muito mais sérios, né? Onde, se for lesionado o colo do útero, essas lesões elas podem abrir portas para outro tipo de infecção, né, bem mais graves. Aqui é só a ilustração, né, de onde, de como o parasita fica alojado. Nesse canal aqui, ó, vocês conseguem observar que a paciente ela tem um grande número de secreção de muco acumulado aqui no canal vaginal da mulher, na cavidade vaginal, aqui no colo do útero, nesse espaço, né, para entrar no útero, a gente consegue observar também que tem muito muco, né, e esse muco aqui, ele é representado como um habitat natural do Trichomonas vaginalis, que é esse bichinho aqui, ó, onde ele vai se encontrar na forma oval, redonda, mas a característica dele é geralmente essa, e ele tem flagelos. Os flagelos, eles são para melhorar a locomoção, né, desse parasita. Ele pode também apresentar uma forma pseudópodes, mas não para se locomover, mas para ajudar, né, na sua alimentação, para ajudar na sua sobrevivência. Por quê? Porque a microbiota da mulher, a mulher, ela na região vaginal, ela tem vários micro-organismos que defendem, né, aquele ambiente. Então, quando há uma infecção desse tipo, essas microbiotas, elas vão começar a atacar o parasita para tentar se defender. É um sistema imunológico, na verdade, né? É um sistema de defesa. E aí, nessa defesa, nessa tentativa de defesa, esse tricomonas, esse parasita, ele vai começar a se alimentar de tudo que está atacando ele também para se defender, porque ele está ali, vai querer conquistar o espaço, vai querer ficar naquele espaço ali, porque é onde ele sobrevive. Porque fora do organismo do hospedeiro, ele não consegue sobreviver. No homem, geralmente, em sua grande maioria, né, ele é assintomático, né? Pode apresentar alguns sintomas, como infecção na uretra, que a gente chama de uretrite, com uma secreção leitosa, purulenta, uma leve sensação de coceira no canal da uretra. Mas é mais difícil o homem sentir do que a mulher. Antes da primeira urina de manhã, pode ser observado um corrimento claro, viscoso e escasso, com leve desconforto a urinar, ou seja, com uma ardênciazinha a urinar. E algumas vezes há uma hiperemia. O que é hiperemia? Há uma quantidadezinha de sangue quando o paciente vai urinar. Então, ele consegue observar que tem alguma coisa diferente ali na urina ao fazer o procedimento de toda manhã, né? Esse parasita, ele pode acarretar complicações no homem, como prostite, ou seja, inflamação na próstata, balanopostite e cistite, que são inflamações nos canais urinários do homem, né, na região da genitália masculina. Aqui vocês conseguem observar o órgão genital masculino, onde a gente tem os vasinhos dorsais, os corpos, as cavidades esponjosas e a uretra. Geralmente, as infecções, elas vão acontecer aqui na próstata e no canal da uretra, tá? Quando é no homem. Por isso
que algumas vezes eles vão conseguir identificar a sangue, a urinar e a ardência, porque essa infecção ela vai ficar basicamente aqui nesse canal, na maioria das vezes. O diagnóstico, como é feito? No homem, é pego, né, é feita a coleta do material através da secreção uretral, da secreção prostática e da urina ou do sêmen. Na maioria das vezes é feito a coleta do sêmen, porque é mais fácil de encontrar o parasita nessa secreção, né, nesse tipo de amostra. E nas mulheres são feitos com secreção vaginal através do exame Papa Nicolau e com a primeira urina da manhã, né? As recomendações dadas é que a mulher fique de 72 a 48 horas sem ter relação. Ela tem que ficar de 18 a 24 horas sem fazer higiene vaginal e não pode ter tomado nenhum medicamento para o combate de tricomonias há 15 dias, que são medicamentos tricomicidas. Ela não pode ter tomado nenhum tipo de medicamento antes de fazer o exame, porque isso pode interferir drasticamente no resultado. As amostras são realizadas no microscópio, né, onde eles vão pegar aquela amostra e colocar no microscópio após fazer o procedimento de coloração na lâmina, né, e colocando os fixadores porque como se sabe que esse tipo de parasita eles não permanecem muito tempo, eles não sobrevivem muito tempo fora do organismo do paciente. O que é feito, qual procedimento é feito para que aquele parasita fique resistente até o horário do exame. É colocado um tipo de fixador ou conservante para ajudar o parasita a ficar lá até ele ser identificado quando for fazer o exame no microscópio. Professora, eu Aqui é vi atleta, na que verdade é só um simbólico. Professora, Hum? deixa eu lhe fazer uma pergunta que é Pode até relacionar. a giardíase, aquela doença que a gente Viu na aula passada, certo? que os fixaloca, esses tipos de exames são mais caros. Também serve para tricom. Oi? Esses tipos de exames, eles utilizam fixadores para poder identificar o parasita, eles são mais caros? Na verdade, não faz diferença de preço, porque assim, independente de usar fixador ou não, ele vai continuar sendo o mesmo preço, porque é um procedimento que eles precisam fazer para manter o parasita vivo. Porque se eles não utilizarem o conservante ou fixador, o que é que vai acontecer? O resultado vai dar sempre negativo. Ou falso negativo nesse caso, né? Porque suponhamos que a paciente seja um paciente desse tipo de parasita, mas mesmo assim eu não encontro nenhum trofozoito do parasita na amostra dela, porque eu não utilizei o procedimento correto. Na verdade, a fixação, né, com um tipo de conservante já é um protocolo. Não tem a escolha de fazer com ou sem fixador, entendeu? É um protocolo a ser seguido, já é um procedimento operacional padrão, por exemplo, um POP a ser seguido, né? E não interfere no valor. Até porque a grande maioria dos exames é necessário um tipo de conservante, porque senão a gente não vai conseguir conservar esses parasitas por muito tempo
né? Principalmente quando a gente faz, vocês vão fazer isso na clínica, né? Lá no final, quando tiver no último ano de curso, vocês vão observar que vocês precisam do conservante para manter os estudos com aquele parasita, por exemplo. Digamos que vocês queiram fazer uma pesquisa ou estejam trabalhando em cima, a monografia de vocês em cima de um parasita X, vocês vão precisar de um conservante para fazer com que aquele parasita sobreviva um certo tempo até você conseguir terminar os seus estudos sobre ele, entendeu? Então, assim, não difere de preço porque tem ou não conservante, isso independe, tá? Entendi. Mas existem vários tipos de exames, baratos e os dos preços mais caros? Ou é mito? Só existe um tipo mesmo de exame? Assim, eu acho que isso vai depender muito do laboratório, mas, por exemplo, para tricomoníase só existe análise através da urina, né? E através da amostra de secreção. Só não tem outro jeito de descobrir se o paciente tem ou não tricomonas vaginale. Então, por que cobra mais caro? Só se for um exame mais invasivo, entendeu? Um exame que vá precisar invadir mais a mucosa desse paciente. Algum tipo de, entendeu? De invasão, de corte, mas é muito difícil. Só, principalmente se tratando de tricomonas vaginais, só o fato de coletar a amostra do paciente, a gente já consegue identificar o parasito. Entendi. Vamos lá. Profilaxia, gente. Se é uma IST, qual vai ser a melhor forma de evitar a infecção da doença? Uso de preservativo, né? Se transmite a doença através da relação sexual sem proteção, então a principal medida protetiva é o uso de preservativo, tá? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque pode acontecer a infecção não sexual. Professora, mas como? Às vezes, um paciente que não sabe que tem a doença pode, por exemplo, fazer xixi em um lugar inadequado. E aí vai lá um paciente, ou vai lá uma mulher, ou uma criança, e brinca naquele local, né? Senta naquele local, ou anda descalço, ou tinha algum brinquedo naquele local e aquela criança pegou e foi lá. O que vai acontecer? Esse indivíduo que foi lá e teve contato com aquela amostra do paciente, né, pode ser que seja contaminado. É muito difícil, é quase impossível, mas se tratando de infecção, se tratando de doença, de protozoário, a gente não pode vacilar em nada, né? Então temos que tomar muito cuidado, fazer as nossas necessidades, principalmente xixi, os homens aí que, né, é mais fácil fazer xixi em locais inapropriados pela facilidade, né, de fazer isso. Tomar muito cuidado com os locais, tá bom? Procurar o local sempre apropriado para fazer esse tipo de atividade. É quase impossível, viu, gente, esse tipo de infecção, mas pode acontecer, então tem que citar. O tratamento geralmente é feito à base de antibióticos, tá? E tricomicidas, tá bom? E alguns exemplos estão aqui para vocês, né? Como o metronidazol, que é campeão aí para esse tipo de infecção, né? O tinidazol, omidazol, nimorazol, camidazol, serquinidazol. Essa família do zol aí todinha, ela vai ajudar muito no tratamento,
Tá, professora, e como é o tratamento? O tratamento, gente, é simples. O paciente vai tomar a medicação e o medicamento ele vai atuar na divisão daquele paciente, vai começar a expelir, né? O paciente ele vai começar através da urina, principalmente, vai começar a colocar para fora aquele parasita, e como ele não está mais se dividindo, o que é que vai acontecer? Ele vai sendo eliminado do organismo do paciente, tá? Basicamente é isso que o medicamento vai atuar. Lembrando que toda vez que fizer o tratamento, nunca é só a mulher ou só o homem, é sempre o casal, tá? Porque ambos são responsáveis pela infecção. E como não se sabe de onde veio, de que parte surgiu a infecção, então é melhor que os dois façam, independente de ter sintomas ou não. Bom, se tratando de ISTs, né, ou de DSTs, a gente imagina logo as informações que a gente pode passar para as pessoas, né? E aí, o que eu vou querer de vocês dessa vez, nessa semana? Eu vou querer que vocês façam, para mim, um folder explicativo, né, sobre como evitar, sobre como pode se pegar a tricomoníase, né, como esse parasita vai se alojar no sistema do hospedeiro, qual o hospedeiro definitivo, né, vocês vão explicar para as pessoas através desse folder como que as pessoas podem se prevenir desse tipo de parasita, qual é o tratamento, e sempre lembrar que não se deve tomar nenhum tipo de medicação sem orientação de um farmacêutico, e que para tomar medicamento para esse tipo de parasitose tem que haver a confirmação, né, de que tem esse parasita mesmo, porque pode se confundir a infecção de tricomonas vaginalis com outros tipos de vaginite, tá bom? Como o tipo de vaginite causada por algumas bactérias, por exemplo, que causam sintomas semelhantes ao tricomoníase. Tá? Então, vocês vão fazer um folder explicando para mim, eu não quero nenhum igual e nem retirado da internet, eu quero tudo manuscrito, tá bom, gente? Tudo manuscritozinho, postado lá, tudo direitinho no meu e-mail. Podem enviar. Oi? Semana passada. Recebeu já da semana passada? Recebi. Eu tô fazendo a análise aos poucos, porque eu vou postar de uma vez só. Eu tava postando por semana, mas aí tava ruim, né? Como geralmente vocês fazem os mesmos grupos, o que facilita muito a correção, vocês podem continuar fazendo, inclusive, os mesmos grupos, e podem enviar para o mesmo e-mail. Esse folder eu vou dar um prazo maior para vocês, porque ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? E porque a atividade que eu tenho para vocês na unidade 4 é diferente dessas atividades da unidade 3. Ela é uma atividade que vai abordar as duas unidades, unidade 1 e unidade 2, tá? E vocês vão responder direto no AVA. Eu vou deixar uma semana lá disponível para vocês, e vocês vão responder direto no AVA, não vai ser para me entregar. Então, a última atividade que vocês têm para me entregar é essa, e aí vocês podem me entregar essa atividade, anotem aí e passem para os colegas, tá? Para quem não assistiu. Tá travando, professora, a voz. Oi? Pode repetir de novo, tá travando. Posso. Essa atividade, como é a última atividade que vocês vão fazer para me entregar, né? As demais atividades que eu vou passar para vocês vão ser questões que vocês vão responder no próprio AVA, tá? Eu vou dar um prazo maior para que vocês me entreguem. Essa atividade vocês podem me entregar até sexta-feira, dia 29. Então, vocês têm aí um pouco mais de 2 semanas para me entregar essa atividade, tá?
Eu não vou prorrogar o prazo, tá? Porque eu tenho um prazo para postar essas notas e me entreguem. A regra continua sendo a mesma. O grupo, quem quiser fazer individual, pode fazer individual, mas eu não aceito grupos maiores do que 5 pessoas, tá? O grupo ele deve conter até 5 pessoas. Quem quiser fazer individual, não, professora, não consegui formar grupo com ninguém. Posso fazer o meu sozinho? Pode fazer o seu sozinho, não tem problema nenhum. Professora, posso fazer num grupo de 6? Não, não pode. No máximo 5 pessoas. Data de entrega, dia 29 de maio, tá? Pelo meu e-mail, tá bom? Se até lá a gente voltar, mesmo assim eu vou receber por e-mail, tá bom? Que fica melhor para corrigir. E para vocês enviarem também. Deixa eu ver aqui o que mais. É isso. Anotaram tudinho? Sim. Professora, a senhora vai postar atividade no AVA e a gente tem que responder lá? Mas quando tiver lá eu vou avisar, tá? Tá bom, tá bom. Travou. Olá. Oi, oi. Eu acho que foi a internet dela. Deve ter sido. Ela não falou mais nada, não, né? E o pior é que ela saiu. Ei, mas tinha uma segunda atividade aí, não tinha impressão minha? Sei, não, também achei. Tinha, tipo daquelas que ela sempre coloca. Porque Tinha apareceu lá, outra. apareceu lá, Tinha o tipo assim, folder. atividade. Não deu tempo de tirar a print, não. Eu tirei. Eu vou sair. Ela vai Meu Deus, eu vou sair também. é para Eu enviar. também. Só para enviar, sempre é só para enviar. Quem tiver tirado print, manda lá no grupo. Certo, acho que eu tirei. Tá bom. Ei, Suzana. Oi. Mas eu acho que tinha outra atividade lá. Tu viu que apareceu um slide lá? Pois é, era o folder e outra. Voltei. Oi, voltou. Caiu aqui. Mas eu voltei, peraí. Eu vou querer que vocês me entreguem só a atividade do folder, tá? Ah, tá. Uhum. Deixa eu passar aqui. Ó, agora a gente vai revisar tudo que a gente viu durante essa unidade 3, tá? Primeiro problema que a gente vai resolver aqui agora. Um laboratório de análises clínicas atende a população através do SUS, Sistema Único de Saúde.
e redes particulares conveniadas. Tem alta demanda e está localizado na região sul. Recebe amostras de fezes, sangue e outros líquidos biológicos para diagnóstico de doenças e também investigação de parasitos. Uma das amostras que chamaram a atenção de Rafael, que é o bioquímico do laboratório, era de fezes consistentes e formadas onde foram encontrados cistos. O paciente não relatou nenhum sintoma, apenas que evacuava mais que o normal, ou seja, esse paciente ele se encontrava no estado de diarreia. Tendo em mente a forma parasitológica encontrada pelo clínico e a ausência de sintomas, que tipo de parasitose esse paciente poderia apresentar? Amebíase. Vamos Cadê? ver? Cardíase. Cadê? Peraí, professora. Oi. Deixa eu tô entendendo a questão. Repete a questão. Vai, repita aí, por favor, professora. É que eu me perdi bem aqui. Oh, podem ler. Só a parte final aí. O que foi que ele encontrou lá na amostra? Encontrou cistos, né? Cistos, ele encontrou cistos. Uhum. Né? Ele encontrou cistos e o paciente não tinha nenhum sintoma, só diarreia. Uhum. Então, que parasitose esse paciente podia ter? Se for um cisto com 4 núcleos, seria... Certo, Professora, vamos lá acho ver. que é a Jaque. Vamos ver? Mas lá não é cisto, é trofozoide. Ah, cisto com 4 núcleos, no caso. Que cisto é esse, gente? Giardia. Giardia. Não é desse jeito, não. Giardia tem cílios. Não, professora, aí no caso... Não, mas tem ali trofozoito e tem cisto, né? Não. Aqui não tem falando em trofozoito. Não, pois É a amebíase, né, não? É a amebíase. Isso não. Oi. É uma amebíase. Com 4 bichinhos. Exatamente. É uma amebíase. A giardia, ela não tem 4 núcleos. Tem não. Viu? Não podemos confundir. Resposta. Em relação a essa amostra que chamou a atenção ao farmacêutico Rafael, o paciente não apresentou sintomas, o que pode dificultar, em certa parte, o diagnóstico da parasitose. Entretanto, após os exames parasitológicos de fezes, foram encontrados cistos com 4 núcleos, que são característicos de quê? Entamoeba histolítica. Além disso, o aspecto das fezes condiz com as formas parasitológicas encontradas, confirmando o diagnóstico de amebíase desse paciente, tá? Então, lembrem, se a amostra tiver ciclo, se tiver núcleos, 4 núcleos, né? A gente tem o quê? Entamoeba histolítica. Se tiver 8 núcleos, a gente tem o quê? Entamoeba E. coli. Entamoeba coli, tá? Mas vai ser entamoeba. Vamos lá, tem quantos? Oi. Porque assim, um de cada vez, gente. Eu não tô conseguindo entender. Podem falar. Estudar giardia tem quantos núcleos? Eu tinha estudado, era 4 núcleos. Vamos olhar? Eu também, professor. Por isso que eu estou perguntando. Porque eu vi que na divisão de trofozoides fica 2 em cada. Pois é, mas a forma é diferente. O formato é totalmente diferente. Vamos confirmar? Ó, vamos ver aqui essa segunda proposta para vocês. A situação mostra a rotina de um laboratório que atende pelo SUS e as redes conveniadas, né? Uma das amostras
o farmacêutico bioquímico Rafael, ele recebeu 3 amostras que chamaram a atenção dele, né? Uma das amostras que chamou a atenção de Rafael era de fezes, mas essas eram diarreicas. Nessa amostra foram encontradas as formas parasitárias de trofozoitos. O paciente relatou que as fezes estavam aquosas e com odor fédido, sentia-se indisposto, dores abdominais, náusea e falta de apetite. Analisando a forma parasitológica encontrada pelo ciclo e que despertou a curiosidade de Rafael, juntamente com os sintomas apresentados, que tipo de parasitose esse paciente apresentava? Ele encontrou formas de trofozoitos. Giardíase gamba. A giardia, ela tem 2 tipos. Quando é diarreia, é trofozoito, mas quando não tem diarreia, o cisto tem 4 núcleos. Ou a Mas pessoa vai... raramente é encontrado mais é o trofozoito, no caso, não o cisto, né? Na giardíase. Exatamente. Na giardíase, a gente encontra Raramente. mais... Oi? Eu vi que na forma que a gente se contamina, por exemplo, nas fezes, em forma de cisto, porque eles são mais resistentes. Isso. Só que, geralmente, quando o paciente... Pode terminar. Pode terminar de falar. A temperatura. Oi? Oi, Suzana? Acho que caiu. Então, professor, então... É porque assim, vocês precisam se prender à interpretação textual do caso que vocês estão lendo. Tudo que vocês estão dizendo está correto. Geralmente é mais difícil encontrar trofozoito, o ovo, o cisto da giardia, a gente encontra mais. Só que essas informações, vocês não podem se prender quando vocês forem analisar um caso clínico. Vocês precisam se prender à interpretação do que está escrito no caso clínico. Forma das fezes, sintomas do paciente, o que foi coletado na amostra e o tipo de amostra. O que está sendo visto ali? Entendeu? O que o paciente identificou? Qual a morfologia daquele trofozoito, a morfologia do cisto? Entendeu? Então, porque como a gente relata toda vez aqui na aula, existem as parasitoses, elas são semelhantes em sintomas. E todas as parasitoses que a gente estudou nessa unidade, a gente vai encontrar o quê? Trofozoitos. Exceto a tricomoníase que a gente viu hoje, ela é a única que não tem a forma cística. Mas tanto a amebíase quanto a giardíase, elas têm forma cística. Então, eu consigo encontrar tanto cisto quanto trofozoito nas amostras. Existem formas mais difíceis e outras mais fáceis de ser encontradas? Existem. Mas vamos nos prender ao que o caso está falando naquele momento, entendeu? Vamos interpretar as amostras encontradas. Quando eu digo para vocês que ele encontrou, né, amostras parasitárias nas formas de trofozoitos e as formas foram essas, o que é que vocês vão dizer para mim? Que isso é o quê? Isso foi o que o estagiário Rafael viu. Então, que tipo de parasita é esse? Giardia, porque é o trofozoito. Exatamente. Não. Aí, quando eu relato relata aqui os sintomas do paciente e meu exame. E aí eu vou lá na amostra e encontro isso aqui. O que é que eu estou vendo? Já é um... Eu não estou vendo cisto,
Com 4 núcleos. Que cisto é esse? Mas pelo formato, pela morfologia, esse cisto é cisto de quê? Da amebíase. Exatamente, de entamoeba. Né? Visualizar não, professora. Tu não tá conseguindo visualizar? Não, Peraí, tudo preto. deixa eu tirar aqui e botar de novo. Carregou? Professora, Oi. não tem, porque não tem, eu estava assistindo um vídeo aula e eu vi que é porque cortou a ligação. Eu queria que a senhora me explicasse, porque eu vi lá na giardíase que existem de trofozoítos e assisto a temperatura e ela é encontrada nos meios de contaminação, água, alimento e fezes. Isso. E, pois é. Aí eu vi que existem os dois tipos de areia, né, que são os sintomas do paciente. E existem os pacientes assintomáticos. Aí Sim. tem um tipo de exame que ele é mais caro, que eu vi, que é para identificar esse tipo de parasitose, porque ela pode fazer uma vez e dar negativo. Entendeu? E a pessoa pode ter. Era isso que eu queria ter para saber. Entendi. Então, o que tu viu foi o seguinte, que existem os exames tradicionais e um exame mais específico, foi isso? Todo procedimento que a gente faz, vai existir os tradicionais e vai existir os mais específicos, tipo, exames quantitativos, que vai identificar a quantidade, né, de parasita que tem ali no meu organismo. E eu tenho os exames qualitativos, que são os exames que vão me ajudar a identificar esses parasitos. Alguns desses exames qualitativos, eles são mais precisos, tipo, vou fazer um exame X para pesquisar giardiase, por exemplo. Entendeu? Giardíase. Ou vou fazer um exame específico para amebíase. Vai ter esses exames mais caros para qualquer coisa que tu queira fazer. Só que quando a gente estuda, principalmente no ensino superior, né, na graduação, a gente apresenta para os alunos os métodos tradicionais. Como que eu vou encontrar esses parasitas? Através do exame de fezes. Como eu pego a amostra, coloco na lâmina, faço meu procedimento de coloração e levo para o microscópio. Lá no microscópio eu vou conseguir identificar que o que eu estou vendo é ovo, é parasita, é ovo, é cisto, né? É trofozoito. E de acordo com o que eu for analisar e observar, eu vou dar o diagnóstico do meu paciente. Mas todos os exames de todos os tipos de doenças existentes, vai ter os exames mais simples e os exames mais caros. Sempre vai ter, entendeu? Isso depende Entendi. do potencial do laboratório, se esse laboratório fornece esse exame, da condição do paciente. Às vezes o paciente não quer esperar por um exame tradicional, quer logo um exame mais específico para ter logo a certeza, porque o tradicional pode dar um falso negativo, enfim, entendeu? Então vai muito do laboratório, entre uma relação entre laboratório e paciente. Oi? Entendi. Foi isso que eu vi, que poderia dar falso e aí poderia recorrer ao tipo de exame. Então, a giardíase, ela não contém 4 núcleos, e quando se divide, fica 2 estrofozoides.
pessoal? Oi. Sim, Ah, beleza. sim. Beleza. Depois Não, que eu... só Oi. é porque, ó, pacientes assintomáticos da giardíase, as fezes vai ser encontradas apenas cistos, não trofozoítos. Trofozoítos é só com diarreia. E o cisto da giardia tem 4 núcleos. O trofozoito eu sei que tem flagelos, mas o cisto tem só 4 núcleos. E como é que eu vou saber a diferença de um cisto de 4 núcleos da giardis e do cisto de 4 núcleos da histolítica? Aí eu tenho que ver o contexto geral. A morfologia é totalmente diferente. Porque o cisto da giardiase, se tu procurar imagens, tu vai perceber que os cílios dele, como se ele ficasse preso dentro do cisto. E quando ele se transforma em trofozoito, esses cistos vão acontecer, ou esses cílios vão acontecer o quê? Eles vão para fora. Se tu conseguir pesquisar, deixa eu entrar bem aqui na aula de Professora. giardiase. E outra coisa, quando tem aqui o relato do paciente, ele não está assintomático. Vocês precisam aprender uma coisa. Vocês precisam fixar a atenção de vocês ao caso clínico que está sendo apresentado para vocês. Entendeu? O paciente aqui, ele relatou, deixa eu ver bem aqui, mostrar aqui para vocês. Ó. O paciente relatou, oh meu Deus, por que eu não sei escrever? Relatou que as fezes estavam aquosas, com odor fétido, sentia-se indisposto, dores abdominais, náuseas e falta de apetite. Esse paciente estava assintomático? Não. Não, eu só queria saber outro exemplo, assim. Quando tivesse assintomático, como é que eu devo ver? Então, assim, o que você falou, que foi que falou, que eu não consegui identificar, porque tá aparecendo só a tela aqui para mim, não apareceu o nome. Adrieus. Foi o Lucas? Adrieus. Foi o Adrieus. Adrieus, tu falastes que quando o paciente está assintomático, é mais fácil a gente encontrar a forma cística. Tá correto. Só que o paciente que a gente está estudando aqui no nosso caso clínico, ele não está assintomático. Então, eu consigo encontrar o quê? Trofozoítos nas amostras, entendeu? Como que tu consegue diferenciar os ovos da giardiase e os ovos da ameba? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu tentar abrir bem aqui a aula de giardiase. Oi. É porque eu vi lá eu não sei em qual sessão que foi, não. Eu vi lá falando a respeito daquela análise microscópica, onde você vai conseguir, de fato, ver a forma parasitária de cada um, mostrando as formas, no caso, ovais arredondadas, no caso lá da itamoeba, de 1 a 4 núcleos. Eu acho que é a partir daí que a gente vai ter um diagnóstico mais, que eles vão ter um diagnóstico mais preciso, não é? Porque analisando os sintomas, analisando o que se encontrou. Uhum. Não tem como você saber o que o paciente tem de fato falando só dos sintomas, entendeu? Porque sintoma por sintoma são todos muito parecidos. Como que a gente vai diferenciar? De acordo com a forma que a gente encontrar no a forma parasitária, laboratório. Né? Peraí, deixa eu tentar encontrar aqui a imagem para vocês. Só enquanto a senhora procura aí lá fala ainda que a forma, no caso lá da itamoeba histolística, no caso, é bem quantitativa, no caso, né, igualitativa, pintadinho da forma, tipo assim, essa é uma análise microscópica mesmo que eles vão conseguir, porque são detalhes em cada tipo de cisto, ou em cada forma de trofozoítos. Exatamente, deixa eu colocar aqui
Aqui, no caso clínico, eu coloquei só o trofozoito. Por quê? Porque ele fala que encontrou o trofozoito, não fala que encontrou ovo. Então, eu coloquei só o trofozoito para que vocês pudessem identificar. Mas deixa eu mostrar, botar aqui o ovo para vocês. Aqui, vocês conseguem visualizar? Olha o ovo da Giardia lamblia. Ela tem como se fosse cílios dentro e os núcleos, ó, um núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, e às vezes a gente nem consegue identificar os 4 núcleos. Olha a amebíase, gente. Olha a diferença de um cisto para o outro. Aqui eu consigo identificar nitidamente 4 núcleos. 4. É uma forma mais arredondada, né? Mais uniforme. Quando eu vou para o cisto da giardia, é uma forma mais ovalada. Oval. Exatamente. É como se tivesse um rosto dentro do cisto. E quando ela passa para a forma de trofozoito, parece uma pera, um formatozinho de pera, como se tivesse um rostinho. 2 olhinhos, uma boca e o cabelinho. Ó, aqui, ó. Professora, Oi. então, eu saio, a internet tá ruim demais. Tá, a minha também, não tá me ajudando muito não, desde segunda-feira, Então, mas... precisamente... Eu não tô conseguindo te ouvir, Suzana. Então, precisamente, a giardíase, ela não tem 4 núcleos, porque eu vi que ela tinha, por isso que eu estava perguntando. Não, ela tem, mas nem mas sei. ela insiste. Pode falar. Eu não consegui ouvir direito a tua pergunta. Ó, ela vai ter os 4 núcleos. Só que quando você for comparar com a amebíase, por exemplo, que também tem 4 núcleos, você vai conseguir identificar uma diferença muito grande. Porque aqui, ó, a amebíase... Cadê a borracha desse negócio? A amebíase, ela... Deixa eu apagar aqui. A amebíase, ela é mais redondinha, né? Você consegue ver nitidamente os 4 ou 8 núcleos, se for o caso, né? Dependendo da entamoeba que você encontrar na amostra do seu paciente. É nítido, é uma forma mais redondinha. Já a giardiase, ela tem uma forma mais ovalada, ela é mais oval. E muitas vezes você não consegue observar nitidamente os 4 núcleos, mas você consegue ver que aqui tem em torno de 3 núcleozinhos, 2 aqui e uma aqui embaixo, e você consegue ver os cílios dentro do cisto, onde esses cílios vão se transformar em flagelos, né, como flagelos, para que esse parasita consiga se locomover quando ele se transformar em trofozoito. Gente, e não tem como você não conseguir identificar um trofozoito de giardia, porque é o único trofozoito que parece um brinquedo. Eu não sei se vocês acham, mas desde a graduação... Ele é resistente, né? Ele é um pouco mais resistente que os outros, mas, assim, a gente consegue identificar o trofozoito se a gente conseguir pegar a amostra imediata do paciente, entendeu? O paciente foi no laboratório, coletou a amostra lá mesmo, e daí eu levo para o laboratório e já faço a análise. É muito mais fácil encontrar trofozoito.
Principalmente se esse paciente tiver diarreico. Aí é mais fácil ainda. Em forma Porque- de contaminação em cisto. Ou em Isso. trofozoito, os dois. Não, forma de contaminação Só o cisto, é só o né? cisto, exatamente. Mas nas amostras eu consigo observar tanto o trofozoito quanto o cisto. Como o colega falou, o paciente está assintomático, então eu vou encontrar mais cisto. Paciente está com diarreia, eu vou encontrar mais trofozoitos. Por quê? Gente, por quê? Porque o trânsito intestinal, ele tá mais intenso, né? Se ele tá mais intenso, aquele parasita, ele não tem tanto tempo para completar o ciclo de se transformar de cisto para trofozoito e de trofozoito para cisto para poder ser eliminado pelas fezes. Então, o tempo vai ser mais curto, né, de transformação, aliás, como o tempo de evacuação vai ser mais rápido, o tempo que esse parasita vai ter para se transformar em cisto novamente vai ser menor. Por isso que quando eu coleto a amostra de um paciente diarreico, é mais fácil encontrar a forma cística. E no caso do nosso paciente, ele tá diarreico, ele tá indisposto, né? Ele sente dores abdominais, sente falta de apetite. A gente não está tratando de um paciente assintomático, a gente está tratando de um paciente que tem sintoma, né? Então, quando vocês forem resolver um caso clínico, se prendam ao caso clínico, ao que foi encontrado, aos sintomas. Se tem sintoma, então eu já tiro tudo que for voltado para o assintomático, entendeu? Então, forma de ovo, eu vou encontrar mais se o paciente tiver assintomático, de cisto, desculpa, eu só quero chamar ovo. Forma de cisto, eu vou encontrar mais se o paciente estiver assintomático. Mas o meu paciente, ele tá assintomático ou ele tem sintomas? Entendeu? Então, assim, quando a gente estiver tratando de caso clínico, se prendam aos casos clínicos, se prendam às formas em que estão sendo encontradas. Aquela forma foi encontrada, então eu vou fazer o quê? Eu vou dar o diagnóstico do meu paciente baseado no que eu encontrei ou baseado nos sintomas dele? O que é que vocês acham? No que encontrou, né? Exatamente, porque sintoma é muito parecido um com o outro, entendeu? Então, eu não posso me ligar só a sintomas, né? Eu tenho que me ligar ao que eu estou encontrando do paciente. Então, quando a gente for relatar uma situação em um caso clínico, vamos nos prender ao caso clínico e ao parasita que foi encontrado. Eu vou mostrar a imagem e vocês vão me dizer. Aquele parasita, a giardiase, confere com esses sintomas, ela pode causar esses sintomas que o paciente sentiu? Ou tem sentido? Pode ou não pode? Turma? Pode. Exatamente. Agora, se o paciente está sentindo uma coisa e eu encontro outra, opa, aí já é um sinal de alerta. Vamos pesquisar aqui um pouquinho mais, porque está divergendo o que a gente está encontrando, o que esse paciente está sentindo. Aí cabe, por exemplo, que a Suzana sugeriu um exame mais específico, porque pode ser que ele esteja com mais de um tipo de parasitose, esteja assintomático para um tipo de parasitose e sintomático para outra. Entendeu? Então, assim, vale ressaltar que a gente tem que diagnosticar o que está encontrando nas amostras daquele paciente e de acordo com o que o paciente está sentindo. O paciente o parasita que eu encontrei é referente ao sintoma que o paciente tem? Se for, ok, tá tudo certinho. Aí, se não for, cabe uma pesquisa mais completa, certo? Certo. Professora, a giardíase, ela fica quando a pessoa tem a contaminação por essa parasitose, eu vi que ela penetra na parede do intestino delgado. Isso.
Isso, ela é fixada na parede do intestino delgado. E é lá que ela se transforma de cisto para trofozoito. Aí ela vai percorrer todo o trato intestinal até chegar no caminho onde vai sair as fezes, né? E aí, nesse roteiro, é que ela vai se mudar de trofozoito para cisto novamente. Mas é eliminado como trofozoito porque o paciente está com diarreia. Por exemplo, o nosso paciente ele está com diarreia. Então, ele está com trânsito intestinal muito mais rápido do que quem não está. Entendeu? Então, ele consegue expulsar mais trofozoito do que ovo. Professora. Quando ela passa para ser crônica, então ela é mais séria, né, professora? Exatamente. Toda doença que ela passa de aguda para crônica é porque ela está mais séria. Uhum. Na verdade, é uma sequência de informações aí, né, professora? Porque pode começar um relato dizendo que encontrou numa pessoa dores abdominais e aí, de repente, encontrar cistos. Mas isso pode ser várias doenças, inclusive lá a tricoma. Só que que forma que foi no caso, né? Qual foi essa forma aí? No caso, um trofozoito, mas com aquela toda a característica dela, no caso dos 4 flagelos lá da parte anterior e tudo mais. Então, é um conjunto de informações para você poder fazer o diagnóstico preciso. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. A gente não pode se prender só aos sintomas. Sintomas são importantes? São muito importantes, porque quando você encontrar o parasita, ou o protozoário que pode estar infectando aquele paciente, você associa aquele protozoário ao que o paciente está sentindo. Então, você só confirma, né, o tipo de infecção do paciente. Tá? Certo. Aqui a gente já discutiu bastante essa resposta, né? Que analisando a amostra, a forma parasitária encontrada foi a de trofozoitos em fezes diarreicas, juntamente com os sintomas apresentados pelo paciente, que são semelhantes a um indivíduo com giardiase. Terceira situação. A situação mostra a rotina de um laboratório, tarananá, né? E esse laboratório recebeu 3 tipos de amostra e uma das amostras chamou a atenção do estagiário Rafael, né? Que amostra era essa? Era uma secreção vaginal com odor anormal e o clínico encontrou as formas de trofozoitos na secreção. A paciente relatou estar com corrimento amarelo, abundante, espumoso e muco purulento. Analisando as formas parasitárias encontradas pelo clínico, que despertou a curiosidade de Rafael, juntamente com os sintomas apresentados, essa paciente apresenta qual tipo de parasitose? Esse aí não dá para errar, né? Essa daqui não tem como. Esse é o trofozoito de quê, gente? Tricomas vaginais. Triconomas vaginalis. Isso, é uma infecção tricomoníase. É o tricomonas vaginalis. É muito diferente da giardiase, não tem como confundir com o trofozoito de giardia, tá? Porque ele tem uma forma assim, parece uma água viva, né? Vocês podem até ficar fazendo essas comparações na hora de identificar, porque ajuda a fixar na cabecinha de vocês. Né? E ele só tem um núcleo. Ele só tem um núcleo central. Na giardia tem 2 núcleos de trofozoito. Isso, exatamente. E lembrando que triconomas vaginalis não apresenta a forma cística. Então, não existe o cisto de triconomas vaginalis. Sempre vai ser só trofozoito. Vai ser infectado por trofozoito e vai eliminar trofozoito nas amostras. É comum esses casos, né? Porque eu nunca tinha visto falar dessa doença, não. É muito comum. Essa doença, ela afeta em torno de 200 milhões de pessoas.
Ela é muito comum, principalmente Em nossa região. na nossa região. A gente encontra muito, muito mesmo, mais do que tu imagina. Tem muitos pacientes que são assintomáticos, principalmente homens, né? São assintomáticos. E tem sim mulheres que são assintomáticas, que vão fazer sua consulta de rotina com o ginecologista, né? E ao fazer os exames ginecológicos, ela é diagnosticada com triconomas. E daí faz o tratamento, geralmente o casal, que geralmente não, tem que ser sempre o casal para fazer o tratamento, tudo direitinho, né? E para poder dar certo. Mas é muito comum, Suzana, muito com mais do que tu imagina. Professora, esse negócio acaba confundindo a gente, porque assim, eu achava que trofozoito, era um bichinho característico em todas, entendeu? Mas assim, eu fui depois analisar e fui desenhar os bichinhos velho argentino. Foi por isso que eu consegui agora identificar por conta disso, que eu fiz que eu tenho essa mania de desenhar para poder entender, que eu só aprendo a desenhar. Perfeito. Não, mas assim, é perfeito. Mas é porque são trofozoítos, e eu pensei que era uma coisa só. Eu pensei que era uma coisa só, os trofozoítos, e não é. O que vai diferir é justamente essa característica particular de cada um. Trofozoítos mais diferentes de cada patologia. Né, professora? Oi? Tipo, na giardíase, pode ser que eles se dividem, pode ser que é encontrado incesto, então não é algo, assim, precisamente que seja trofozoides, né? Exatamente, Agora, se tratando de tricomoníase, é tudo trofozoito, viu, gente? Não tem forma cística. Então, se vocês encontrarem lá uma afirmativa na prova de vocês dizendo que foi encontrada a forma cística de tricomoníase vaginalis, triconomas vaginalis, na amostra da paciente, essa informação vai ser o quê? Falsa. Por quê? Porque não tem a forma cística, só trofozoito. Exatamente. Exatamente. Essa metodologia de estudar, Rose, é muito legal e fixa muito o conteúdo, principalmente se tratando de parasitas, né? As melhores disciplinas para você estudar desenhando: microbiologia, parasitologia, hematologia, vocês ainda vão entrar nessa hematologia, imunologia, né? São disciplinas que quando você estuda desenhando, fazendo mapa mental, fazendo desenho das formas parasitárias, vocês fixam muito mais rápido e muito mais fácil, viu? Podem acreditar. Eu aprendo assim, geralmente. Isso, geralmente, na faculdade, na minha época, o que era que o professor fazia? Ele tirava uma aula da semana, onde todo mundo deveria levar um caderno de desenho, e desse caderno de desenho, durante o semestre, o aluno iria fazer o atlas dele. Então, ele tirava uma aula da semana, né? Ele dava os conteúdos, e uma aula do mês, ele tirava para todo mundo desenhar os parasitas que tinham sido estudados durante aquele mês. Por exemplo, estudava 3 semanas os parasitas, e na última semana do mês, que são 4 semanas, né? A gente desenhava os parasitas e dizia que parasita era, o que ele causava, como que a gente poderia encontrar. Então, isso facilitava muito a fixação do nosso conteúdo. Então, eu aconselho que vocês façam isso também. Principalmente nessas disciplinas que tem muito desenho, que tem muita forma, que tem muitos micro-organismos diferentes para serem estudados. Eu recomendo que vocês façam os atlas de vocês, compre mesmo aquele caderninho de desenho antigo que a gente tinha quando ia para o colégio no ensino fundamental, no ensino médio, no infantil, e desenhe mesmo, faça mesmo atlas de parasitologia e façam os atlas de vocês. Isso ajuda muito na fixação. Ao final do semestre, o professor fazia o quê? Recebia esse caderno e avaliava. E era um tipo de avaliação que ele fazia com a turma.
Na verdade, seria um tipo de avaliação que eu faria com vocês, se caso nós estivéssemos no presencial. De uma certa forma, eu até fiz, né? Porque eu fiz vocês desenharem ciclo, fiz vocês desenharem formas parasitológicas no conteúdo anterior, e agora eu estou fazendo vocês fazerem um folder, que é muito parecido também com todas essas atividades e que vão ajudar muito na fixação do conteúdo. Então, assim, todos esses trabalhos que a gente passa para vocês é exatamente para ajudar vocês a fixar o conteúdo que foi ministrado. E quando vocês estão fazendo esse trabalho, trabalhando, estudando aquilo ali, vocês acabam que fixam muito mais o conteúdo. Muito, muito mesmo. Tá? No Instagram também tem várias páginas legais que mostram. Sim, tem muito, muito. Eu sigo algumas, realmente, tem muita página legal. Então, assim, muito bacana essa metodologia de estudo em desenhar. Então, quem tiver interesse, né, pode fazer o seu próprio Atlas, que não vai se arrepender, não, viu? Muito pelo contrário, vai aprender muito. E quando chegar lá na clínica, vai pegar tudo muito mais rápido e mais fácil. Principalmente porque chegar lá na clínica, o professor ele vai só mostrar a imagem e dizer aqui, ó, isso aqui vocês lembram? É isso, que aqui causa, vocês vão dizer. Aí vocês vão lá para o laboratório para procurar isso aqui. Aí ele vai ensinar vocês só a procurar e identificar o que é esse protozoário aí, o que ele causa, entendeu? Então, eu aconselho vocês a estudarem realmente fazendo os desenhos, porque vai ajudar muito vocês, muito mesmo. Pintando, Professora, bem igual criança. Data pra gente voltar, não, né? O último decreto foi até o dia 22, né? Então, vamos ver aí se permanece ou se prorroga, né? A gente está chegando aí na curva, né, de infectados. Não sei se vai começar a piorar ou a melhorar, mas vamos ver o que é que vai ser abordado, né? O que é que vai ser adotado pelo governo como medida protetiva de todo mundo. Nós tivemos professores já diagnosticados, funcionários e alunos com positivos de Covid. Então, é um risco muito grande à saúde de todos, né? Expor todo mundo agora, principalmente liberar a aula logo uma turma lotada de 60 alunos, como a nossa, por exemplo, né? Então, é bem complicado e prejudicial à saúde, mas a gente vai respeitar o decreto estadual. Se ele não aumentar o prazo, a gente volta. Tomando logo lógico, todas as medidas, né, e tudo mais, mas a gente volta. Mas diante de uma situação dessa aí, professora, assim, a menos que melhore realmente, porque tá muito, professora, tá, assim, antes a gente ouvia falar de longe, mas agora pessoas da gente, próximo da gente, hoje mesmo, assim, eu tive um baque aqui terrível, pessoas, amigas da gente, tá em estado grave mesmo, afastada da família, e você não pode ir lá consolar o amigo, abraçar o amigo, aí te liga chorando, hoje eu já morri de chorar aqui, está com uma amiga minha que estava, uma enfermeira amiga minha que me ajudou tanto, cara, agora com a minha irmã no hospital, a mãe dela ajudou a gente com medicação, com tudo, quando é agora, a mãe está entre a vida e a morte, está lá em desespero, a filha não pode ver a mãe, eu estou aqui, não posso ver minha amiga. E a gente, de uma certa forma, nós ficamos reféns e vulneráveis, né? A tudo isso. A gente não pode se expor. O máximo que a gente pode fazer é uma ligação de vídeo com a pessoa para poder matar a saudade de ver, né? De estar perto, pelo menos um pouquinho. Mas a gente tem que fazer isso mesmo. Se é o distanciamento, o isolamento social, o distanciamento social que está surtindo efeito, que está dando certo, então eu acho que é uma medida que a gente tem que continuar tomando, né? Principalmente pacientes que têm um sistema imunossuprimido, que a gente tem muitos alunos com problemas, né, de imunidade, né? E alunos também na condição de imunosdeprimidos atualmente. Então, a gente prefere não expor todo mundo, né? Não expor ninguém, na verdade. Eu tive perto, professora, de pessoas que me ligaram ontem dizendo que a Secretaria de Saúde solicitou que fizesse exame, ou seja, teve comigo esses dias.
E se essa pessoa der positivo para ela, eu estou na Berlinda também, porque eu tive com ela, entendeu? Eu tive com ela lá no salão e tudo. Estou orando aqui para ela, dê negativo, porque se der positivo para ela, eu também estou na Berlinda. Deve ficar aqui de quarentena mais 15 dias, então é complicado, olha. É complicado mesmo. Muito complicado, mas vai dar tudo Acabou, certo. se tá sem problema, porque eu tenho que Já. sair. Tá bom. Eu também tenho uma reunião daqui a pouco. É como a gente conseguiu identificar o Trichomonas vaginalis. Bom, o que nós tínhamos para hoje, deixa eu fechar aqui, era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Se não, era isso por hoje. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam Amém. de me enviar o trabalho, tá bom? Mantenham, continue mantendo o isolamento social. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil que para outras, mas é isso aí. A gente tem que manter as medidas protetivas para proteger quem a gente ama e a gente também. Sim. Um abraço, fiquem com Deus. Fica com Deus, professora. Amém, obrigada.